Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos, tudo bem com vocês? Então, turma, hoje nós vamos falar sobre o esqui aquático. Logo abaixo está a identificação, o nome da escola, professor, disciplina, direção de estudo e a referência do site no qual foi retirado essas informações. E aqui vocês estão vendo a imagem para mostrar mais ou menos como é esse esporte, sendo puxado por um jet ski. E você tem várias manobras que você pode fazer durante a sua execução. Esqui aquático, o que é? Quem gosta de se divertir na água vai adorar as manobras e os saltos praticados pelos esquiadores. Cada vez mais adeptos do esqui estão surgindo, proporcionando maior divulgação do esporte. O esqui aquático é um esporte recreativo desfrutado em lagos, rios e menos frequente o oceano. O esquiador é puxado atrás de um barco a motor através de uma corda de esqui, fechando em cima de água em um ou dois esquis. O esqui aquático é uma atividade muito popular, criada em 1922. Qual é a história? Existem muitas lendas com relação ao surgimento deste esporte, mas a mais aceita é a que fala do esquiador suíço após descer uma montanha gelada e chegar em sua base, acabou sua performance nas águas de um lago que existia por lá. No Brasil, os primeiros esquis apareceram na década de 40 e 50 e chegaram através de pessoas da sociedade paulistana, importados dos Estados Unidos. Eles eram feitos em madeiras que depois de tratada era empenhada para ter a forma correta. No começo, esquiava-se sempre com os dois pés e as acrobacias se limitava a pular marola, ficar agachado, tirar o esqui fora da água, etc. Então, mais ou menos a história de onde, como ela surgiu. Não tem uma história exata, é mais ou menos uma ideia do como surgiu. E no Brasil foi mais ou menos na época dos anos 40 e 50. Mas foi nos anos 60 que o esqui aquático passou a ser dividido em três modalidades, como é até hoje: saltos, rampa, slalom e truques. Existe atualmente uma modalidade muito praticada e conhecida como sola, onde o esquiador utiliza a sola do pé como esqui. Mas esta não faz parte das clássicas modalidades do esqui aquático. No Brasil, o grande introdutor do esqui foi o paulista Paulo, que ainda participava ativamente de seu desenvolvimento. Qualquer pessoa que se dispunha a se melhorar e se equilibrar está apto para praticar este esporte. É só ter persistência e insistir em ficar em pé até conseguir pegar o jeito. A grande vantagem de se esquiar como forma de recreação é que é possível praticar esqui aquático com qualquer embarcação, desde um jet ski a uma lancha offshore de 36 pés. Os equipamentos com luvas e esqui, colete, salva-vidas e manete devem ser comprados pelo esquiador. Em competições oficiais, os únicos equipamentos fornecidos pela organização e que são iguais para todos são as lanchas. Quais são as modalidades? O Campeonato Brasileiro de Esqui Aquático tem suas duas primeiras etapas no primeiro semestre e as restantes duas ou três no segundo semestre. Conheça as modalidades clássicas do esqui aquático. Salto de rampa. São, na verdade, saltos sem distância e o esquiador usa dois esquis especiais de material resistente e leve. O barco passa paralela à rampa a uma velocidade de 35 milhas e o esquiador, para adquirir mais velocidade, vai em direção à rampa, cruzando a marola do próprio barco.
Ao chegar na rampa, o esquiador projeta-se no ar e aterriza na água. Vence aquele que cai na água o mais longe possível da rampa. O mais importante é que o esquiador deve permanecer esquiando após o salto, pois se ele cair, o salto é invalidado. Então é uma das modalidades que o competidor ele vai ter que executar durante a prática deste esporte. Truques é a modalidade mais técnica e consistente em executar diversas manobras, como saltos, giros, loopings, cambalhotas, entre outras. A essas manobras são atribuídos pontos e quem alcançar o maior número de pontos ganha. O esquiador usa um pequeno esqui sem quilhas e tem duas séries de 20 segundos para executar os truques escolhidos. Slalom. Nesta modalidade, ganha aquele que contornar o maior número de boias com o menor comprimento de corda. A pista desta modalidade tem 259 metros de comprimento e consiste numa estrutura montada que fica submersa, dotada de cabos de aço, braços de madeira e boias. Um corredor é formado com as 6 boias, 3 de cada lado, pelo qual a lancha segue em linha reta. À medida que o esquiador passa por uma das 6 boias da pista, a dificuldade para ele aumenta, pois ocorre o encurtamento da corda. Lugares para praticar. O lugar ideal deve ter como dimensão mínima 700 por 80 metros e que seja de preferência um lago, pois assim a região costuma ser abrigada de ventos e ser um trânsito de outras lanchas. No Brasil existe atualmente alguns locais que já têm toda a infraestrutura instalada, como pista, rampa, etc. Conheço alguns desses lugares. São Paulo, Lago Alporcã, em Itu, Clube Náutico Araguara e Represa do Broa, em São Carlos. No Rio de Janeiro, Lagoa Rodrigo de Freitas. No Rio Grande do Sul, Lagoa de São Bernardo. Em São Francisco de Paula e Praia da Atlântica. Então, turma, esse aí é mais ou menos mais um esporte que a gente conheceu, o esporte da água, né, que é o esqui. Claro que na nossa região não tem muito essa modalidade, não tem muito esse conhecimento. Mas vocês sabem que é um esporte que está crescendo, principalmente nessas cidades onde já existe lagos, existe rio, existe mar, tá? E já muito obrigado pela atenção e pela compreensão e bons estudos para vocês.